Sejam todos bem-vindos à Sala de Imprensa Carlos Rocha de Ilóloa. Hoje são 27 de janeiro de 2022. Para esse efeito estão disponíveis Sua Excelência Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, e também Sua Excelência Secretário de Estado para a Energia, Engenheiro António Belsa da Costa. Vamos então convidar Sua Excelência Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, para as honras da casa e apresentar o que de essencial vai ser abordado aqui neste briefing de hoje. Bom dia, Secretário. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. O briefing de hoje será dedicado exclusivamente ao programa de expansão do acesso da energia elétrica nas áreas urbanas, sede de municípios e áreas rurais. E para o efeito, temos conosco o Sr. Secretário de Estado para a Energia, o Engenheiro António Belsa da Costa. O programa de expansão do acesso da energia elétrica nas áreas rurais, sedes municipais e áreas rurais está a ser implementado no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 e ele visa dar resposta aos desequilíbrios ainda existentes no acesso à energia elétrica, que tem consequências sobre a qualidade de vida e bem-estar dos nossos cidadãos e na viabilização das atividades econômicas, visando o aumento da taxa de eletrificação de forma equitativa ao longo do território nacional. Destacamos neste programa os seguintes objetivos: aumentar o acesso à energia elétrica a nível nacional e equilibrar o acesso à energia elétrica em todo o território nacional, assegurando um acesso mínimo em todas as províncias e a cobertura a todas as sedes municipais por sistema elétrico público. Para mais esclarecimento, eu vou passar então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a Energia, que apresentará de uma forma mais abrangente o ponto da situação deste importante programa do Plano Nacional de Desenvolvimento. Engenheiro António Belsa. Muito bom dia a todos. Primeiro, agradecer o Ministério da Economia e Planeamento pelo convite que nos foi formulado para trazermos aqui os aspectos mais relevantes do subsetor da energia, do Ministério da Energia e Águas. Dizer que, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Sr. Secretário. Começamos por dizer que, apesar dos escassos recursos, num contexto marcado pelas elevadas restrições, o Ministério da Energia e Água tem levado a cabo o cumprimento do Plano de Desenvolvimento Nacional para o relançamento da vida econômica do país e para a melhoria do bem-estar da população. Tais ações estão refletidas no Plano de Ação 2018-2022 e no 2018-2022 revisto, que está em consonância com o Plano de Ação do Ministério da Energia e Águas 2018-2022. Tem como objetivos satisfazer as necessidades de energia elétrica, assegurando a oferta crescente e os serviços para o bem-estar da população, melhorar a qualidade desta prestação de serviço à população e garantir a utilização racional deste recurso. No Plano de Desenvolvimento Nacional, nós temos 2 programas para o setor da energia. Destes 2 programas têm seus objetivos e as suas metas bem ambiciosas, que no primeiro programa consiste a expansão do acesso à energia elétrica nas áreas urbanas, áreas rurais e sedes municipais. O objetivo é aumentar o acesso da energia a nível nacional, aumentar as taxas de eletrificação a nível nacional, ou seja, 36% em 2017 para 43,5% em 2021, e para 2022 espera-se um alcance da taxa de eletrificação de 44,1%. A taxa de eletrificação alcançada em 2021
a nível nacional foi de 42,7%, ou seja, de cobertura, representando um grau de crescimento de 7,5%. Quando comparado com o ano 2017 e com um grau de execução de 98% em relação aos objetivos definidos do Plano de Desenvolvimento Nacional para 2021. A meta 2 era alcançar um número de clientes na rede pública na ordem dos 2,1 milhão de clientes. Até 31 de dezembro de 2021, o número de clientes de energia elétrica a nível nacional era de 1.768.290, assinalando um crescimento total de 35,58%, comparativamente ao de 2017, que era de 1.276.000 clientes. Relativamente do quinquênio estabelecido pelo Plano de Desenvolvimento Nacional, verificou-se um grau de execução na ordem dos 84,20%. Para 2021, o grau de realização alcançado é de 90,68%, quanto comparado com a meta definida para este período, que é de 1.950.000 clientes. Este desempenho é resultado das 472 mil ligações, dominadas pela empresa ENDE, em diversos bairros e sedes municipais do país. O objetivo número 2 é equilibrar o acesso de energia elétrica em todo o território nacional, assegurando um acesso mínimo em todas as províncias e a cobertura de todas as sedes municipais por sistemas elétricos públicos. Estabelecer que em 2018 e 2022 a taxa de eletrificação provincial aumente dos 8% para no mínimo 20%. A taxa mínima de eletrificação provincial situa-se em 9,5%. BIECO e NEN são as que apresentam uma menor taxa de cobertura. Perspectivas: a melhoria desse indicador com a expansão da rede de distribuição e criar condições para a participação do setor privado na instalação de painéis solares e a construção de mini-hídricas. A meta número 2 estabelece que em 2018 e 2022, mais de 36 sedes de municípios seriam servidas pelo setor elétrico público, totalizando 102 sedes. Até 2021, estão servidas pelo sistema elétrico público 89 sedes municipais, ou seja, mais 23, restando um incremento de 34,85% quando comparado com o ano 2017, que estavam servidas 66 sedes municipais. Quando comparado com a meta do quinquênio estabelecida no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, que previa mais 36 sedes municipais, verifica que se alcançou um grau de execução de 63,89%. O programa 2 consiste na consolidação e otimização do setor elétrico, que é um dos programas para nós de grande relevância, porque foi ali que começamos com a intensificação da formação e capacitação dos técnicos dos 3 setores de negócio, na empresa Prodel, RNT e na ENDE. E fez um grande investimento naquilo que tem a ver com o sistema de proteções do sistema elétrico. O objetivo era assegurar a manutenção e o funcionamento das centrais e dos equipamentos para poder, então, ter uma geração térmica existente capaz de suportar aquilo que é a produção de energia a nível do país. Como metas, estabelece que a Prodel deve disponibilizar 5,4 gigawatts de potência em 2020-2022, sendo 5 gigawatts deveriam estar disponíveis em 2021. A potência total instalada no país situa-se em 5,9 gigawatts, superior em 44,5%, se comparado com o ano 2017, que representa um grau de execução de 118,18%, ultrapassando assim a meta estabelecida, que era de 5,4 gigawatts. Esse desempenho
é consequência das seguintes atividades. Conclusão da barragem de Lauca, que hoje está com uma capacidade de 2.004 megawatts, faltando apenas a conclusão da central ecológica, que vai ter uma capacidade de 67 megawatts. A conclusão da central ciclo combinado de Soio, que tem 750 megawatts, tem 6 turbinas, 4 a gás e 2 a vapor. Foram também instaladas várias turbinas aeroderivativas que consomem gasóleo com potência entre 24,5 e 35 megawatts, em Benguela, Huambo, Menong e Namibe. Concluída a instalação de centrais térmicas de 20 megawatts naquelas províncias onde existia o maior déficit de produção, que foi no Mochico, no Luena, na Lunda Norte, no Dundo, e Saurimo, na Lunda Sul. E Bié também foram instalados no Cuito. Instalação e entrada em serviço de 7 centrais híbridas solar e térmica, na qual tinha uma capacidade de 3 megawatts térmico e 2 solar, que foram instaladas em Cabinda, Benguela, Huambo, Namibe, Cunene e Uige. Todas elas disponíveis e em funcionamento. Foram também, como contempla nosso plano de ação, foram realocados alguns grupos geradores que se encontravam, e mesmo turbinas, aqui em Luanda, com a entrada da central hidroelétrica de Lauca, a central térmica de Caçaque. Foram retiradas os 18 grupos, sendo 8 instalados no Tombua, no Namibe, e 8 instalados também na central térmica do Dundo, na Lunda Norte, para aumentar a capacidade de produção nessas províncias. Concluído também a instalação da turbina derivativa de 27 megawatts no Lubango, que já se encontra a funcionar na central anexa à subestação da RNT. Outro aspecto, também relevante, que temos vindo acompanhar aqui na cidade de Luanda e em outras províncias, é a recuperação da iluminação pública nas principais capitais de província, como em Benguela, Cabinda, Huambo, Luanda e Lubango. Ou seja, que esse é um processo contínuo que nós temos vindo a fazer com os governos da província. A potência disponível nesse momento é de 4.947,21 megawatts, ou seja, 4,9 gigawatts, correspondendo a 84,13% da capacidade instalada, em comparação com o ano de 2017. Foi superior em 71,67 megawatts. Decorrem também ações para continuar a aumentar a disponibilidade e a capacidade de produção, que estão nesse momento também em curso a instalação de 7 centrais fotovoltaicas, 2 já deram início, que tem a ver com a central que está a ser montada no Biópio e na Baía Farta, que essas duas vão ter uma capacidade de 285 megawatts. Iniciar também posteriormente em Saurimo, que vai ter 26,9 megawatts, no Luena 26,9 megawatts, no Cuito 14,65 megawatts, Bailundo com 7,99 megawatts, Lucapa com 7,2 megawatts, num total de 83,64 megawatts. Dessa central, pelo menos 2 centrais, as que estão a ser construídas em Benguela, ainda entram em serviço esse ano. Foi realocada também a turbina da central térmica de Viana para o Dundo, que ainda está em processo de instalação. 2 turbinas estão a ser instaladas também no Cunene, que também este ano fica concluído e a funcionar. Está em curso a reabilitação da central hidroelétrica da Matala, que tinha uma capacidade de 27 megawatts e passará para 41 megawatts, com previsão de entrada em funcionamento um grupo ainda este ano. Em curso também está a reabilitação do aproveitamento hidrelétrico do Aximo, que tinha uma capacidade de 8,4 megawatts e passará a 34 megawatts, com previsão também de entrada do primeiro grupo de funcionamento ainda este ano. E prevê-se a montagem da 4ª turbina de 25 megawatts na central de Malembo, em Cabinda. E também temos um projeto que está em carteira, que é a eletrificação
de 60 comunas com energia renováveis. Outra meta estabelece que o grau de cobertura da ponta do consumo versus potência, disponível em todo o sistema de produção, deve conhecer um incremento de 30%. De aí a necessidade de que estes projetos concluam para aumentar a potência. O sistema elétrico de transporte corresponde a 5 subsistemas, que é o sistema norte, centro, sul, leste e cabinda. Em cômputo geral, a cobertura do sistema de produção é satisfatória, apesar do déficit que se registra na região leste e algumas restrições no sul do país. Outro objetivo é reforçar a rede nacional de transporte para permitir escoar a geração que existe no sistema norte para o sistema sul, centro e leste do país. Uma outra meta estabelece que a energia transportada do sistema norte para o restante sistema deve alcançar 450 megawatts em 2022, sendo 300 em 2021. Podemos dizer que estamos com algum déficit. Esse ano conseguimos simplesmente transportar 31 megawatts, passando de 246 megawatts em 2020 para 277 megawatts de potência de energia transportada em 2021. 2021 e 2022 foram construídas 597 quilômetros de linha de transporte a 400 kV, potenciando a rede de transporte do sistema norte interligado. Deste modo, o sistema norte ao centro tem sido ainda, durante esse período, construído 410,4 km de linha de transporte de 220. De referir que durante o quinquênio 2017-2021 foram construídos um total de 16 subestações, repito, 16 subestações, e repotenciadas 3 subestações da rede elétrica de transporte, que corresponde a um incremento de 3.575 MVA de capacidade de transportação instalada, totalizando hoje 11.631 MVA. A rede de transporte teve um incremento de 774 km durante o período em causa, passando de 4.461 km para 5.234 km, cerca de 17,33%. A interligação entre sistema norte e centro ocorreu no ano de 2019, através de 2 linhas, uma linha 220 e uma linha de 400. A linha 220 sai de Cambambe, Gabela, Alto Xingo e Novo Biópio. E a linha de 400 kV sai de Lauca, Huacucungo, Belém do Ambo, totalizando 402 km de extensão. Com essa interligação das 18 províncias, 10 províncias ficaram interligadas, nomeadamente Kwanza Norte, Malange, Uíge, Bengo, Zaire, Kwanza Sul, Benguela, Bié e Huambo. Dizer que, desde o período que foi feita esta interligação, todas essas províncias passaram a ter maior estabilidade, maior regularidade no fornecimento de energia, e podemos dizer que, do ponto de vista econômico, houve uma redução significativa naquilo que é o consumo de combustível, uma vez que todas as fontes térmicas do Ambo, de Benguela e do Bié encontram em stand-by, entrando em funcionamento apenas nos períodos de manutenção ou se ocorrer algum blackout. Dizer que durante 2021 tivemos apenas 2 apagões identificados, e a nossa maior satisfação é quando temos esses apagões e conseguimos identificar as causas para poder criar condições para que não voltem a acontecer. E felizmente foram identificadas as causas e temos certeza que para esse tipo de situações já não virá a ocorrer. Poderão ocorrer por outras causas, mas não pelas causas que provocaram os 2. Importa referir que após a interligação do sistema norte ao centro, do ponto de vista de exploração e os custos com o consumo de combustível e gasóleo, sofreu uma redução bastante significativa, desde maio de 2019 a 31 de dezembro de 2020, totalizando 67.971.890.216 kwanzas e 37 cêntimos.
Entretanto, durante o período 2017-2021, foi adicionado cerca de 1.328 km de extensão de rede de transporte. Atualmente, a Rede Nacional de Transporte conta com um total de 5.234 km de linha. No domínio da distribuição, durante o quinquênio 2017-2021, foram realizadas as seguintes ações: construção de 132 subestações elétricas, totalizando 5.397,2 MVAs nas províncias de Cabinda, Luanda, Malange, Kwanza Sul, Benguela, Bié, Cunene, Lunda Norte, Uambo, Zaire e Huila. Repetimos, 132 subestações. Execução de 2.248 km de rede, sendo 1.492 km de média tensão, 755 km, 56 de alta tensão. Ainda conta com uma extensão de 17.165 km de rede. Montagem de 2.983 postos de transformação de diferentes capacidades nos diferentes bairros de províncias do Uambo, Luanda, Zaire, Benguela, Cabinda e Bié. Execução de 472.000 novas ligações convertidas em novos clientes. Instalados 424.823 contadores, dos quais 369.137 são de pré-pagamento. Então, temos aqui feito a apresentação daquilo que foram os ganhos do setor durante este período. Dizer que o setor continua a desempenhar o seu papel, por forma a fazer chegar a energia ali naqueles pontos onde, de facto, ainda não foi possível. Como dissemos no princípio, as restrições orçamentais têm condicionado esse trabalho, existe potência disponível. Também temos vindo a investir seriamente nas energias renováveis, mas as energias renováveis existem algumas condições que os promotores, os investidores, levantam, que estão fora do alcance do setor. Há uma comissão na qual forma parte também o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças e outras instituições, por formas a conseguirmos encontrar soluções para se ultrapassar, então, esse grande constrangimento que existe nos investidores. São muitos interessados nas energias renováveis, mas as garantias soberanas que vêm pedindo, a indexação da tarifa ao dólar, são questões que, de facto, transcendem o Ministério e mesmo o próprio Ministério da Economia, ou todos que pertencem a essa comissão. Então, estamos a trabalhar para elaborar um documento, fazer chegar a quem de direito, para que então se possa ver esse investimento a ser feito com maior rapidez. No nosso plano de ação, nós contemplávamos que durante esse quinquênio faríamos 500 megawatts em energias renováveis. Não estamos longe. Tem o projeto que acabamos de dizer aqui de 370 megawatts, temos já o que já está em serviço com 35 megawatts, mas se tivéssemos, de facto, algumas outras condições que se não dependem só de nós, estaríamos, de facto, com mais investidores, porque temos recebido todas as semanas, todos os dias, interesses em fazer investimento em energias renováveis. Senhor Secretário, muito obrigado. Meus senhores, muito obrigado. Engenheiro Antônio Belsa, Secretário de Estado para a Energia, muito obrigado por esta explicação muito detalhada daquilo que são os resultados dos programas que estamos a implementar no âmbito do setor elétrico. Mas antes de entrarmos para a fase das questões, nós gostaríamos de dar nota de uma informação adicional que gostaríamos de passar relativamente à requalificação e gestão do aterro sanitário dos Molevos. Como temos vindo a reportar nos briefings passados, havia um projeto no âmbito das parcerias público-privadas sobre a requalificação e gestão do aterro sanitário dos Molevos, que estava numa fase de concurso público, e que o concurso público terminado já temos vencedor, e o vencedor já foi publicado ontem em Diário da República. E aqui gostaríamos de dizer que a Greener e a SEMEC,
o consórcio Greener-SEMEC são os grandes vencedores do concurso público internacional por prévia qualificação para a requalificação e gestão do aterro sanitário dos Mulevos, em Luanda. Gostaríamos de realçar que a transformação do aterro em centro de valorização de resíduos urbanos esteve sob concurso desde abril de 2021, a altura em que 25 empresas adquiriram as peças de concursais. Apenas 11 apresentaram candidaturas, das quais 3 foram qualificadas. Das 3 qualificadas, apresentaram as respectivas propostas concorrentes a Mota Engil e o consórcio Greener-SEMEC. Depois de um aturado processo de trabalho e negociação liderado pela Comissão de Avaliação, que integrou quadros sêniores do Ministério da Economia e Planeamento, do Ministério das Finanças, do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e também do Governo da província de Luanda, a proposta mais vantajosa foi a que resultou da associação, como nós já referimos, do consórcio Greener e SEMEC. Era uma informação adicional que gostaríamos de dar. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelências. Está então aberto o momento para perguntas e respostas. Vitorino Joaquim, Jornal de Angola. Pode colocar estas questões, por favor. Bom dia. Okay. Muito bom dia a todos. Bem, apesar da clara explicação aqui apresentada pelo Sr. Secretário de Estado da Energia, ainda eu fico com algumas inquietações. Uma delas é, com tudo isso que apresentou, como é que se assiste ainda a vias principais sem iluminação? Não é? Estou, por exemplo, a citar a via que sai do estado de Catete, ali a Viana. Uma parte iluminada e ao longo dela todas escuras. Tal também acontece em outras vias de Luanda. Esta é a minha primeira inquietação. E a outra prende-se com, em termos financeiros. Fez referência na sua apresentação de estar em curso a instalação de 7 centrais, montagens de várias turbinas, eletrificação de 64 comunas com energias renováveis. Posso continuar? Com energias renováveis. E foram construídas 132 subestações elétricas. E já para terminar, foram efetuadas novas ligações de contadores, num total de 436, não sei se apontei mal. Queria que fizesse referência a custos, valores investidos aí. Falou também que há investidores interessados em vir investir em Angola, no setor da energia, energias renováveis, se não estou em erro. Energias renováveis. Quem são esses investidores? De que nacionalidade e que potencialidades têm para trazer para Angola? Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Vamos então avançar para as respostas. Muito obrigado, sobretudo pelas perguntas que nos foram aqui formuladas. Vamos responder aquelas que estiverem ao nosso alcance. Dizer que a iluminação pública é um processo que nós vemos realizando com o governo da província. Nós fizemos o pedido ao titular do Poder Executivo para a execução desse trabalho. O trabalho está a ser realizado em 2 fases. A primeira fase está concluída, estamos praticamente nesse momento, fez a última vistoria e está-se a ver aqueles pontos, aquelas inconformidades que foram identificadas. E temos agora uma segunda fase que, apesar de ainda não ter sido aprovada, já estamos a trabalhar com os empreiteiros, mas infelizmente têm surgido vandalizações durante as nossas intervenções. Se tem visto recentemente com o Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, fizemos um recorrido pelas áreas que foram vandalizadas. Nós podemos dizer que na via circular Fidel Castro,
diante daquele viaduto, quem vai para Catete, quem vai para Cacoaco, tinha-se recuperado 30 torres e no dia seguinte encontramos as 30 torres no chão para roubarem as luminárias. Dizer que dessa forma é um trabalho inglório, porque se num dia levantamos e pomos a funcionar 30 torres e no dia seguinte essas torres de iluminação estão no chão, implica dizer que o mal está a tratar de vencer o bem e nunca o mal é possível vencer o bem. Temos é que nos unirmos, temos que ficar todos atentos e denunciar sempre que houver atos dessa natureza. A estrada de Catete, como se diz, está bem dito, nós conhecemos esse problema. Foram notificados os responsáveis por essa atividade e estão a criar condições para a sua recuperação, que está dentro do pacote de recuperação da iluminação pública. Pode ter certeza que a de Olinda Rodrigues, para nós, é uma via de extrema importância, onde existe muito tráfego, Luanda-Viana, e então estamos preocupados com essa situação, temos pressionado e a qualquer momento verá essa via iluminada. As 7 centrais estão em curso, o projeto está aprovado em decreto presidencial, iniciamos com as centrais de Benguela, como eu disse, no Biópio e na Baía Farta, e essas centrais acreditamos que ainda este ano ficam concluídas e entram em serviço. As outras vão indo se fazer e vão entrando gradualmente. E ainda não temos praticamente o cronograma final dessa atividade, mas das 2 primeiras já temos o cronograma que ficam concluídas este ano. As 60 comunas é um processo que ainda está em carteira, como disse, continuam essas negociações, porque os projetos são apresentados, mas nós, como setor, conhecemos melhor o setor e então temos que identificar aquelas centrais que vão trabalhar off-grid e aquele on-grid, ou seja, aquelas que vão ficar a trabalhar com a rede e aquelas que vão trabalhar em isoladas. Então, estamos ainda a negociar, porque há áreas que também não se justificam que tenham centrais fotovoltaicas, porque fica muitas vezes mais econômico fazer chegar a rede nacional a essas localidades. Então, estamos ainda nesse acerto com os promotores para que, então, fechamos o pacote técnico e, então, passar para o pacote financeiro. As 132 subestações, como diz que ainda há déficit, sim, existe, mas não déficit de produção, nem déficit de transformação. O que existe nesse momento é déficit do ponto de vista de ligações, porque esse é um outro investimento que tem que ser feito. E o que é que acontece? Muitas das vezes não gostamos de ouvir a verdade. Crescimento desorganizado de algumas províncias. É o que mais nos preocupa. Porque nós, para fazermos chegar energia a um bairro, tem que haver uma subestação próxima. Eu me recordo que em 2005, 2006, e as pessoas não gostam de ouvir coisas do passado, não se aprovava nenhum projeto sem o parecer da EDEL e da IPAL. Porque soubemos que não há nenhuma casa que se ergue que vai querer ficar sem água e sem energia. Então ele tinha que saber se o plano diretor dessas duas empresas, quando é que contempla uma subestação ou fazer chegar a rede naquela área, por formas a evitar aquele desgaste das empresas de dizerem que as empresas não estão a fazer o seu trabalho. As empresas têm um plano diretor, na qual estão regidos, para dizer já que, por exemplo, o Ministério da Energia já tem o seu plano de diretor até 2040. Nós já sabemos o que temos que fazer até chegar a 2040. Ora, se alguém quiser construir uma siderurgia, qualquer coisa, tem que vir até connosco. Nós vamos dizer, olha, aqui vai passar uma linha de 400, uma linha de 220, e então há condições daqui a X tempo de você ter energia. E ele é que vai ver se vai construir esse empreendimento, essa fábrica, e aguardar até que o plano diretor chegar até este local. Então, tem sido esses constrangimentos, por isso é que algumas áreas ainda não temos. E muitas das vezes, antes, ou já não fizemos isso, éramos forçados a fazer chegar energia a esses pontos. Depois havia aqueles comentários, que parece candeeiro. Por quê? Porque a tensão que chega é muito baixa, porque está distante do centro de carga. Então, são essas questões que hoje nós não. Se houver condições,
fizemos chegar. Se não esclarecemos ao cliente, olha, vai ter que aguardar até que, de facto, se consiga construir uma subestação próximo a essa área para fazer a cobertura desses potenciais clientes. Quanto aos valores, dizer, não temos aqui esses valores, porque não tínhamos que contabilizar os valores das subestações e fazer chegar, mas oportunamente podemos fazer chegar ao senhor jornalista, se quiser ter informações, pode ir até o Ministério da Energia, o meu gabinete está lá e podemos depois dar esses dados concretos, porque números são números e depois começamos a ter problemas a dizer que estão a dar números que não são verdadeiros. Então, não, depois vamos, oportunamente, faremos chegar esse dado. Faremos chegar esse dado. Sr. Secretário, são os esclarecimentos que nos foram solicitados. Ok, obrigado, Secretário de Estado Belsa, Secretário de Estado da Energia. Não, no essencial, como vê, o setor elétrico está com uma dinâmica muito grande. Conhecemos os problemas, não podemos resolver os problemas de um dia para o outro, estamos a trabalhar e, como foi dito, temos um plano diretor do setor até 2040. O que nós apelamos é exatamente o que o senhor secretário aqui referiu e vamos reiterar, de que quem está a fazer um empreendimento, está a construir uma casa, uma fábrica, não é? Tem que ir ter com as empresas de distribuição de água e eletricidade para saber se naquela zona ele poderá ter acesso, não é, a este bem precioso, não é, que todos nós precisamos, água e energia. E esse é o apelo que deixamos e também gostaríamos também de reiterar aqui um apelo para as nossas populações, nossos órgãos de defesa e segurança, para defender o patrimônio público. Não é? Temos assistido a muita vandalização dos bens públicos e o setor da energia e água tem sido um setor, não é, que mais sofre com essas práticas nocivas ao bem patrimônio público. Era a nota que gostaríamos de adicionar. Muito obrigado. Vamos então dar por terminado este briefing do domínio do planeamento, que fez uma passagem pelo setor da energia e águas. Vamos também aqui dar nota que na próxima semana o PREI vai chegar às províncias de Malange e Kwanza Norte. Sua Excelência Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, vai a essas províncias para fazer esse lançamento oficial. Depois também vai o PREI chegar à província da Huila e do Cunene, e à província do Cunene. Sua Excelência Secretário de Estado para a Economia vai deslocar-se a essas províncias para proceder a esse lançamento do programa de reconversão da economia informal. Muito obrigado a todos por terem estado connosco em mais uma edição do briefing desta feita do domínio do planeamento. Voltaremos a estar juntos na terça-feira para o briefing do domínio da economia. Bom dia.